Boa tarde, turma. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de controle estatístico de processo, continuando a falar sobre as nossas medidas de dispersão. Só lembrando que a gente já falou do primeiro tipo de medida de dispersão, né, o tipo mais simples, que é a nossa amplitude de dispersão, que nada mais é a diferença entre o máximo valor dos nossos dados e o mínimo valor dos nossos dados. Tá? Então vamos conhecer agora outro tipo de desvio ou medida de dispersão. Vou falar para vocês agora sobre a variância. Então quem chegou nesse slide aí, não assusta, não precisa assustar com essas duas equações que estão na tela de vocês, porque a gente vai aprender a interpretar essas equações e preencher cada termo dessas equações, tá? Então a gente define a variância como a média aritmética das somas dos desvios em relação à média aritmética, tá? Eu tenho duas fórmulas para a variância, porque eu defino nessa primeira fórmula o que eu estou chamando aqui de variância amostral, tá? Então a gente está pegando com relação a alguma amostra. A gente já entendeu que muitas das vezes, do ponto de vista estatístico, a gente trabalha com quantidades de dados muito grandes e, para simplificar alguns cálculos ou algumas observações, a gente pega uma amostra desses dados, tá? Então essa primeira equação aqui, ela é usada para a gente calcular a nossa variância amostral, quando a gente está calculando com relação a uma amostra. A segunda equação, ela traz para a gente um cálculo de variância com relação à população. Então, é a nossa variância populacional. Então, a única diferença entre essas duas equações é que uma diz respeito a uma amostra e a outra diz respeito à população toda. Matematicamente, dentro da equação, a diferença está aqui, ó, no denominador. Tá? Então, variância amostral, a gente divide pela quantidade de dados menos 1. Variância populacional, a gente divide simplesmente pela quantidade de dados obtida. Tá? Então, é uma média quadrada, ok? A gente está elevando sempre ao quadrado aqui, é uma média quadrada dos desvios. Então, vocês percebam que eu sempre tenho o valor de um dado menos a média que a gente calculou. Tá? E essa divisão aqui significa exatamente, né, a situação de média. Quando eu somo todos esses desvios e divido pela quantidade de dados, então eu estou calculando a média dos desvios em relação à média aritmética. Tá? Ou seja, eu estou calculando um erro médio que acontece entre os dados e a média aritmética que a gente já sabe calcular. Vamos para um exemplo para a gente entender isso melhor e a gente colocar isso na prática. Observe aí as notas do Samuel e da Juliana. Então eu tenho o boletim da Samuel e da Juliana com as notas de 5 disciplinas: português, matemática, física, química e biologia. Vocês percebem que o Samuel tem notas bem discrepantes, variando de 4 a 10, enquanto a Juliana tem notas mais concentradas ali, perto do 7, né? Variando de 6 a 8. Quando a gente faz o cálculo das médias dessas notas, a gente percebe que a média de notas do Samuel é igual à média de notas da Juliana. Então, se a gente simplesmente trazer a informação de que a média dos dois é 7, a gente está, de certa forma, ocultando algum tipo de informação,
né? A gente está ocultando, por exemplo, que a nota do Samuel em biologia é muito ruim e muito abaixo da média. Ou a gente está ocultando, por exemplo, que Samuel tem uma das notas que é 10. Ou seja, ele é muito bom em matemática. Então, quando a gente define simplesmente pela média, a gente pode ocultar informações relevantes que dizem respeito à dispersão dos dados. Para a gente aplicar a nossa equação de variância, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a diferença entre cada nota e a média que nós encontramos. Então, no primeiro quadro, eu fiz esse cálculo, lembrando que a média tanto de Samuel quanto de Juliana é 7. Então, eu coloquei aqui embaixo para a gente sempre lembrar da média dos dois. Então, fazendo cada nota menos a média, eu tenho o resultado da segunda coluna de cada tabela aí. Nessa primeira tabela, eu tenho esse resultado referente a Samuel, e nessa segunda tabela, eu tenho esse resultado referente a Juliana. Então, 7 menos 7, 0. 10 menos 7, 3. 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, 1. E 4 menos 7, menos 3. Tá? Vou fazer o mesmo para a Juliana. 7 meio menos 7, meio. 6 menos 7, menos 1. 7 menos 7, 0. 6,5 menos 7, menos meio. E 8 menos 7, 1. Então, aqui a gente começa a perceber o primeiro problema, porque o meu objetivo é fazer a soma desses valores. E quando eu somo, tanto para Samuel quanto para Juliana, o meu resultado é 0. Então, eu não consigo ter uma noção de como esses dados estão variando, como esses dados estão dispersos. Então, por isso que antes da gente realizar essa soma, a gente vai elevar esses resultados de cada subtração ao quadrado. Fazendo esse resultado ao quadrado, percebam que as duas primeiras colunas das tabelas, tanto a tabela da esquerda quanto a tabela da direita, são as mesmas colunas que a gente tinha no slide anterior. A terceira coluna, eu estou calculando o quadrado das diferenças. Então, eu estou pegando aqui 0 elevado ao quadrado, 0. 3 elevado ao quadrado, 9. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. É importante a gente perceber aqui que quando a gente eleva ao quadrado, a gente elimina a possibilidade de obter um zero quando a gente soma esses números, porque quando a gente faz o quadrado de um número, seja ele positivo ou negativo, o nosso resultado vai ser sempre positivo. Então, a gente elimina dessa soma os possíveis números negativos, tá? Vou resolver com vocês aqui da segunda tabela. Então, essa terceira coluna da segunda tabela me dá o quadrado das diferenças entre as notas e a média. Então, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado é 0. Menos 0,5 ao quadrado é 0,25. E 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, eu vou substituir esses valores, a soma deles, né? Então, vocês percebam aqui, ó, estou somando os 5 valores que eu encontrei na terceira coluna e dividindo pela quantidade de dados total, que é 5, né? Ou seja, as 5 disciplinas que constam no boletim dos dois. Tá joia?
Nesse caso, é importante a gente perceber que a gente está fazendo um cálculo com relação à população. Por isso que o nosso valor do denominador aqui é n e não n menos 1. A gente não está pegando somente uma amostra. A gente está fazendo o cálculo da variância com relação a toda a população, né? Que são as 5 disciplinas que a gente tem. Segunda equação nossa aqui é referente à segunda tabela. Então, a gente fez a soma dos 5 números que a gente teve como resultado dos quadrados e dividiu também pela quantidade de matérias, ou seja, pela quantidade de dados. Então, a gente tem que a variância das notas do Samuel é 4. E a gente tem que a variância das notas da Juliana é 0,5, tá? Então, na média, o quadrado da variação é 4 e o quadrado da variação para a Juliana é 0,5. Tá joia? Vocês percebam que, por enquanto, a gente está falando do quadrado da variação. A nossa próxima medida de dispersão vai deixar uma noção mais clara do que é variação dos dados em relação à média. A gente se vê na próxima aula, turma. Um abraço.